Essa é uma daquelas histórias sombrias com atmosfera de lenda urbana. No início dos anos 80, em uma noite de tempestade, uma delegacia de polícia na zona oeste de São Paulo recebeu uma figura ilustre com uma história aparentemente incrível. A delegacia estava vazia, sem ninguém além do delegado, 2 escrivães e a densa fumaça dos seus cigarros. Eles curtiam aquele raro momento de marasmo quando um homem encharcado entrou na delegacia. Era Silvino do Carmo, um cara pacato de 30 anos que passara sua vida inteira naquela mesma região de Pirituba. Um delegado, que até conhecia Silvino de vista, tentou acalmá-lo e perguntou o que tinha acontecido. Ele sabia que era algo muito incomum alguém ser assaltado em um temporal daqueles, então suspeitou de algum crime mais grave. Como o homem começou a tremer, o delegado pediu que lhe arrumassem toalhas e roupas secas. Aos poucos o homem conseguiu se recompor e, profundamente amargurado, disse: "Eu não sei a melhor forma de contar isso, mas eu acho que eu acabei de matar um cara." O delegado escondeu a surpresa e pigarreou antes de dizer para o homem contar tudo o que tinha acontecido. Eles estavam na recepção da delegacia e não na sala onde geralmente tomavam os depoimentos. O escrivão sugeriu que mudassem de lugar, mas o delegado mandou que se calasse. Silvino se assustava cada vez que alguém falava algo. "Aguenta aí, Matias. Vamos ouvir o que aconteceu primeiro, depois a gente lavra o BO." A chuva castigava as janelas basculantes, entrando pelas frestas e formando perigosas poças no granito português. Por sorte, havia entrado uma verba para reformar a delegacia uns meses antes, senão estariam todos em meio a goteiras. As mãos do homem tremiam tanto que ele tinha dificuldade de tomar seu copo d'água. O delegado sentiu uma vontade terrível de acender mais um cigarro, enquanto assistia àquela cena insólita. Entretanto, controlou-se, preferindo não distrair Silvino, que parecia finalmente pronto a falar. Ele começou contando que era motorista há muitos anos. Mesmo antes de poder ter carteira, já dirigia o carro do padrasto. Então não era a primeira vez que enfrentava uma tempestade. Mas com o carro novo era a primeira vez, fez questão de explicar. Parecia ser um daqueles aficionados por automóveis. Tinha um Commodore 81 cor chumbo que havia comprado de segunda mão, mas cuidava como se fosse um filho. Era um trabalhador muito organizado e sem vícios, então conseguia se dar ao luxo de ter um bom carro. A cada frase tentava mostrar o quanto não era um criminoso, o quanto não tivera culpa pela tragédia. Naquela fatídica noite, por volta das 9 horas, vinha atravessando a rua Pirituba de uma ponta a outra sentido bairro, voltando do trabalho na região da República. Quase não havia carros, e se viu 3 pedestres em toda a extensão da via, foi muito. Uma chuva, ora como garoa, ora como tempestade, caía na cidade desde o começo da tarde. Fazia alguns minutos que saíra do trabalho, e com todos os outros vidros começando a embaçar, precisou abrir o quebra-vento. Foi nessa fração de segundos em que o homem tirou a mão do volante, um momento ínfimo, que teria passado completamente despercebido em sua rotina, que a tragédia aconteceu. Encostado em um poste, bem na esquina do cruzamento, o que parecia um saco de lixo amorfo, tomou forma e andou em direção à rua. Era um senhor de meia idade, muito magro e vestido com um terno escuro, que se jogou em frente ao carro, com os braços estendidos para o alto como quem pede ajuda. Silvino ainda tentou desviar, girando o volante rapidamente para a esquerda, mas teve a impressão de que a imagem do homem se deslocava ao mesmo tempo, tornando impossível desviar. Quando finalmente o impacto aconteceu, naquele átimo de tempo que pareceu uma vida, Silvino viu o homem desaparecer sob a dianteira do carro e sentiu seus pneus passarem sobre o corpo. Foram os pneus do lado esquerdo. Então o azarado motorista sentiu com detestável precisão o corpo do homem sendo esmagado pelo carro. O pneu dianteiro,
passou como se fosse uma lombada, mas o traseiro, já travado pela frenagem brusca, arrastou o que estava embaixo por cerca de 2 metros antes de superar o obstáculo e finalmente parar. Silvino desceu do carro sem saber o que fazer. O desespero era tanto que acabou nem percebendo o impacto que sofrera no peito durante o acidente. Olhou para a rua, na parte de trás do carro, para a calçada, ao lado e nada. Agachou e olhou para a parte de baixo do carro, para o espaço entre os pneus, para todos os possíveis lugares onde qualquer parte do homem pudesse estar. Já começava a duvidar de sua própria sanidade, quando, ao checar o para-choque do carro, viu um grande amassado preenchido por sangue e algo que parecia ser cabelo. Foi aí que, depois de pensar um instante, dentro do carro, resolveu dirigir até uma delegacia e contar a verdade, por mais absurda e incrível que fosse. Silvino terminou a história com um certo ar de alívio, mas ainda assim muito apreensivo. Não sabia qual seria a reação das autoridades à sua frente. Não sabia nem se voltaria para casa aquela noite ou se a passaria em uma cela. Para sua surpresa, o delegado sorriu. Silvino ficou indignado, e quanto mais indignação demonstrava, mais o delegado sorria e balançava a cabeça. Ele era um homem sério que estava ali se entregando depois de se envolver em um acidente grave, buscando cumprir seu compromisso, e era assim que era tratado? Quando lambeu os lábios, se preparando para revidar, o delegado interrompeu, dizendo de forma quase professoral: "Olha, você é o terceiro motorista que aparece aqui com essa mesmíssima história. Não sei se estão combinando algo ou se usaram o mesmo tipo de droga, mas eu vou te garantir uma coisa. Não mandarei nenhum investigador sair numa noite de chuva para checar informações que eu tenho certeza que são falsas. Essa piada de atropelamento na rua Pirituba já vem se arrastando há anos. Pensei que você, por parecer um cara respeitável, fosse nos poupar desse tipo de bobeira e tivesse um caso realmente relevante para trazer aqui." Vendo que Silvino estava genuinamente desorientado, o delegado falou: Há muitos anos, um metalúrgico que morava nessa região perdeu seu emprego porque era um grevista. Por ter ficado fichado como baderneiro, não conseguiu mais arrumar nada. Nesse mesmo período, sua esposa morreu. Acabou ficando com o filho para criar sozinho. Depois que seu dinheiro acabou, começou a sair para pedir esmola. Dizem que numa noite chuvosa, tipo hoje, saiu desesperado depois de ver seu filho chorando de fome. Foi atropelado por um cara que fugiu sem prestar socorro. Desde então, sempre que o clima tá assim, alguém aparece aqui falando que atropelou um homem. Eu vou dar para você o mesmo conselho que eu dou para os outros. Se você tem fé, faz uma prece pela alma do homem, para que ele finalmente encontre paz, que tanto procurava. E se você encontrar mais uma vez uma noite de chuva, pare o carro e ofereça comida. O delegado não deu aquele conselho com integral sinceridade. Nesses assuntos de fé, só reproduzia as crendices que herdara da mãe, uma católica devota. Isso quando sentia compaixão por ver alguém totalmente perdido. Aquela coisa de dar comida àquela possível alma penada, sim, era algo em que acreditava. Ele sabia que, de alguma forma, toda a injustiça e o ódio que a desigualdade geram e que geravam com muita intensidade naqueles anos sombrios, criavam fantasmas e assombrações. Quando terminou de falar, Silvino ficou ali na sua frente com uma cara inescrutável. Estava disposto a acreditar, mas por outro lado achava muito assustador que o atropelamento de um fantasma pudesse chegar ao ponto de amassar seu carro. Ouvia a chuva cair, enquanto pensava em tudo que acabara de ouvir e em todas as coisas malucas que aconteceram naquela noite estranha. Pensar que havia planejado chegar em casa para assistir o programa do Chico Anísio em mais uma noite pacata. Depois de um longo período, o delegado interrompeu o silêncio, dizendo que Silvino estava liberado para ir embora, se estivesse em condições de dirigir. O homem agradeceu toda a ajuda e, mesmo com o medo da noite e da chuva que continuavam lá fora, levantou da cadeira e caminhou até a porta. No dia seguinte, em uma manhã abafada de verão, Silvino ligou no trabalho explicando que havia se envolvido em um acidente
que não poderia ir trabalhar. Antes de levar seu carro para o funileiro, limpou a suspeita mancha de sangue da melhor maneira que pôde, para evitar que pensassem mal dele. Depois de umas semanas, foi à paróquia de São Luís Gonzaga e fez preces pela alma daquele homem infeliz. Ainda assim, Silvino nunca mais passou por aquele cruzamento da rua Pirituba e sente calafrios de medo toda vez que uma tempestade começa.